Olá, sou Alexandre Caster Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10, e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: NR10, custos. Os custos em não assumir os custos de adequação, né? Sempre trabalhei assim, nunca aconteceu acidente, né? Meu eletricista é bom, né? Aqui não tem problema nenhum, né? Algumas colocações que é compreensível, né? Vamos dizer são compreensíveis, né? E que tem um amparo histórico, né? Mas a situação é isso. Quais são os custos que se paga por isso, né? Na atual realidade jurídica, comercial, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo em seguida sobre custos, né? Já tratamos de custos em NR, na NR10, em 2 outros vídeos, né? Há 15 dias atrás eu postei esse vídeo, NR10 custos elevados, né? E onde nós vimos o que se pede na instalação, o que se pede com o pessoal, o que se pede nos procedimentos, né, no como fazer, e vimos que a NR10 não pede muita coisa, né, não pede muita coisa. Então, se os nossos custos a essa adequação estão elevados, né, é melhor a gente fazer, porque é nós que estamos equivocados, não é? Se a NR10 pedisse coisas estratosféricas, aí seria outro panorama, né? Mas não pede coisa demais, né? E há uma semana atrás eu postei esse vídeo, né? NR10, custos desnecessários, onde eu apresento várias situações de campo, várias situações reais, por mim vivido, encontrados, né? E onde eu denuncio ali custos que são equivocados, né? Custos que poderiam ser otimizados, poderiam ser, alguns deles, evitados, né? Mas que não foram. O que está no fundo disso é uma incompreensão do texto da NR10, né? A NR10 exige que a gente vá além das palavras ali e procure, né, exatamente as essências, a essência do texto, né? Aí sim a gente consegue trabalhar de uma forma otimizada. E o assunto de hoje são os custos, né? Quais os custos em não se assumir os custos de adequação à NR10, né? E nós vamos tratar isso de 3 grandes vertentes, né? Necessidades comerciais, né? Você correndo risco está fora do mercado. Né? A possibilidade de penalidades por inspeção de ofício, né, da Secretaria do Trabalho, e as penalidades decorrentes do Código Civil e Código Criminal, claro, evidentemente, aqui no caso de um acidente, de ocorrer um acidente. Então, vamos lá, né? Vamos por partes. Necessidades comerciais, né? As indústrias de grande porte são, de uma forma geral, aquelas que detêm uma gama muito diversificada de atividades, atividades muito plurais, insumos muito plurais, energias muito plurais, né? E claro que quando a gente fala em atividade plural, nós estamos falando de riscos diversos, né? Então as questões de segurança são bastante críticas, né? E ela é forte contratadora, né, e fomentadora de indústrias e serviços de menor porte, né? Década de 70, firmou-se aqui, numa cidade satélite de Belo Horizonte, né, uma montadora de veículos, né? E o tanto de indústrias que vieram com eles ali na região, né, de prestadores de serviço e de indústria mesmo, né, de pequenas partes dessa montadora, né, é bem relevante, né? É bem relevante. Então, as indústrias de grande porte, né, contratam muito, né? Contratam muito. E as responsabilidades inerentes na contratação de terceiros colocam a grande indústria com especial interesse na legalidade, né, de seus contratados, né? Então, é uma pulverização, né? É uma disseminação das exigências legais e das exigências de segurança que nascem do próprio contratante, né? Já ouvi aí a bocas miúdas, isso não dá para a gente comprovar, né? Mas que as autoridades do trabalho se focaram em alguns nichos, né, de indústria no quesito de NR10, porque elas são, né, propagadoras, né,
propagadoras da ideia, né? E de uma forma muito coercitiva, é um contrato, né? São contratos, né? As questões de segurança na indústria pequena é mais do que interesse, condição de contratação, né? Eu já trabalhei para um cliente de pequeno porte, mas a contratada dele, né, de grande porte, uma indústria bastante complexa nas questões de segurança, né? E pediram lá o prontuário dele, prontuário de instalações elétricas. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, mas eu não preciso ter prontuário de instalações elétricas, né? Eu falei com ele, se você falar isso com o seu cliente, ele vai contratar outro, né? Porque o que existe na NR10 é uma simplificação de documentações nas instalações pequenas, isso é verdade. Mas não está se abonando, não está suavizando, não estão revisando a necessidade de se garantir segurança e saúde. Uma firma grande vai contratar essa pequena, ela responde pelos prontuários de todos os seus contratados, né? Ela tem interesse, tem necessidade legal e de segurança. Então, apesar de aos olhos da autoridade de trabalho, quer dizer, uma autoridade de trabalho nunca vai chegar nessa indústria pequena e vai exigir o prontuário, né? O cliente dele exige. Porque não existe proibição, tá ok? Quando fala-se que instalações acima de 75 kW tem que constituir prontuário de instalações elétricas, está realmente dizendo que abaixo de 75 kW não precisa constituir o prontuário de instalações elétricas. Mas também não está proibindo, né? Não está proibindo de constituir o prontuário de instalações elétricas, né? Então, o assunto é por aí, né? Por aí. Então, as pequenas, mesmo pequenas, né, estão sendo convidadas por esse panorama, né? Quer vender? Quer ser contratado? Quer faturar, né? Adeque-se a NR10, né, e os demais regulamentos por questões de responsabilidades envolvidas e de exigências que o seu contratado, que o seu contratante, na certo fará. Se ele não está fazendo é que está mal informado, mas vai ser informado, né? A vida vai trazendo as exigências, né, para o nível, para a superfície do mar. Nada fica nas profundezas, né? Comércio internacional, né? Comércio internacional, a tríade, né, das ISOs, né, é condição fundamental, né? São 3 ISOs hoje em dia, né, que vão dizer são as âncoras do comércio, né? A ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 45001, Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Segurança no Trabalho, e a terceira de Meio Ambiente, a ISO 14001, né? Sistema de Gestão ambiental. Então, se você quer fazer, né, comércio com o primeiro mundo, quer vender para a Europa, né? Claro que você vai ter que ser certificado aí nessa tríade: qualidade, segurança e ambiente, né? E são gestões, né? São gestões de qualidade, gestão de segurança, gestão de ambiente, né? Em não estando certificados por essas normas, não há condição de comércio com o primeiro mundo, né? Um cliente meu está exatamente, né, investindo na certificação da ISO 45001, e claro que isso passa pelas legislações, né, locais, né? Então passam pelas NRs, né? Com certeza, né? Em estando certificados por essas normas, né, as NRs estarão atendidas, tá? São tudo gestão, a NR01 está grudadinha ali na 45001, né? Se não está abonado, porque é uma legislação, as normas regulamentadoras não dependem da ISOs, né? Normas regulamentadoras são legislações nacionais. Então, sim, precisa de um trabalho de verificação, de documentação, mas é num nível muito suave, porque as grandes ferramentas exigidas nas NRs ali estarão, né? Ali estarão, né?
se não na sua totalidade, na sua grande parte, notadamente nas questões de cultura, né? As questões culturais da gestão, né? Que é o nosso grande fraco, né? O nosso ponto fraco aqui no Brasil, compreender a gestão de segurança, compreender operacionalizando, né, a gestão de segurança, né? Então, as questões culturais, se você está certificado nessas ISO aí, as questões culturais dentro da sua firma, o que você precisava apanhar nas questões culturais já está apanhado, já está conquistado, né? Já está conquistado aí esse ganho, né? Então, as NRs ficam muito mais fáceis de serem adotadas, né? E, inclusive, a NR10, né? Ótimo, então necessidades comerciais, se você não fizer isso, se você não atentar aí para as NRs da vida, né? Você está fora do comércio, né? Vamos dizer, né? Podemos dizer assim, né? Então vamos lá, inspeção e penalidades pelo auditor fiscal do trabalho, tá? Aqui eu trouxe várias legislações, bem enxutas o termo, né? Eu não quero que isso aqui seja referência para vocês, tá? Se você precisar fazer um trabalho, então vai lá na CLT, no artigo 156, e vê o que está textualmente lá. Aqui eu me dei o direito aí de cortar expressões, né, no sentido aqui do nosso, para ser mais objetivo aqui para nós. Mas lá na CLT, né, Consolidação das Leis dos Trabalhos, no artigo 156, diz que compete às delegacias regionais de trabalho uma fiscalização no cumprimento das normas de segurança. Então, as delegacias regionais de trabalho vão fiscalizar. E no item 3, impor penalidades cabíveis. É uma lei, tá ok? É uma lei. É uma lei falando que cabe às delegacias regionais de trabalho fiscalizar e impor penalidades, né? Nesse veio sustentado, né, por essa lei a norma regulamentadora 01, né, que é um documento interno hoje da Secretaria do Trabalho, né, mas respaldado por lei, portanto, tem a abrangência nacional, né? Mas a NR01, no seu item 131, a linha D, diz que a Secretaria do Trabalho compete a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais, onde se encontram, claro, as normas regulamentadoras, né? E no seu item 1.3.3, cabe à autoridade regional impor as penalidades cabíveis, né? Veja só, nós estamos aqui caminhando em textos legais, textos publicados no Diário Oficial da União, né? Já disse isso em outro vídeo, o Brasil tem essa característica, está tudo regulamentado, tudo documentado em leis, regulamentos, decretos, né? Então caçar, né, na internet, hoje está muito fácil isso, e você acha os textos legais, né? Então não confie no que você ouve aí de sites. Pode até ouvir, mas sai atrás das referências, né, legais, se aquilo mesmo está valendo. Inclusive o que eu falo aqui, né? Convido aí a todos a irem no texto legal, né, e trazer suas perguntas, suas dúvidas, suas questões, né? E a NR28, cujo título é fiscalização, né, que está lá no título 28.1 e com seus vários itens, subitens, né, fiscalização e penalidade, que está lá no título 28.3 e com seus itens, subitens, desdobrando como se dá a fiscalização, como se dá a penalidade, né, com todos os detalhes operacionais de como se fazer a fiscalização e como calcular as penalidades, né? Tá tudo lá. No anexo 1 da própria da NR28, né, tá lá as gradação das multas, né? Gradações da multa em BTN, né? Não se preocupem com isso, é uma referência numérica aí de um passado, mas ainda vive, né, nas questões legais, tá? Mas gradações de multa. Olha só a primeira coluna, varia com o número de empregados, né? E varia com a natureza da infração. Se é segurança do trabalho ou se é medicina do trabalho. Segurança do trabalho é aquilo que diz questões a acidentes, nós vamos evitar acidentes.
Então, nós chamamos isso segurança do trabalho. E medicina do trabalho é aquilo que atua em um tempo mais longo, né? É a saúde do trabalhador, está dentro de medicina do trabalho. Do ponto de vista de segurança, né? É mais grave os assuntos, são mais importantes os assuntos de segurança do que a da medicina. Então, tem um índice um pouco mais suave para as questões que tratam da medicina do trabalho. Em cada um desses nichos, seja segurança, seja medicina, existe a graduação em 4 níveis. 1, 2, 3, 4. E sendo 4 mais severo, sendo 4 a multa mais elevada em relação aos demais níveis. Então, nós temos no anexo 1 a gradação das multas, e nós temos no longo anexo 2, né? No longo anexo 2, são 106 páginas, só pelo anexo 2 da NR 28, né? Dados de hoje, porque daqui a pouco está mudando, está alterando, e a NR mais revisada é essa, NR 28, né? Porque qualquer mudança nas NRs impacta naturalmente ou de forma bem fortemente, né, em uma alteração correspondente na NR 28, exatamente por causa desse anexo 2. Olha só o que está nesse anexo 2. Cada NR, que é a NR1, NR2, 3, 4, cada NR, item a item, a linha a linha, classificado com um código de infração, uma intensidade, uma gradação dessa infração, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, e se é um tipo de segurança do trabalho, ou se é de medicina do trabalho, né? Todas as NRs, todos os itens de todas as NRs estão lá registrada quanto ao tipo de infração e quanto à gradação dessa infração, né? E claro que está lá também a nossa querida NR10, né? Está lá, NR 10.2.1, 10.2.2, né? E claro que a gradação da infração e o tipo, né? É razoável, tá? Valores de penalidade entre 8 mil e 12 mil reais por item de infração, né? De gradação 3 ou gradação 4, tá? Isso pegando uma firma de cento e poucos funcionários, né? Porque varia com o número de funcionários, mas só para a gente ter uma ideia aqui do montante de multa que a Secretaria do Trabalho pode efetuar de ofício, tá? O que é de ofício? Já está previsto em lei essa atuação, essa fiscalização, essa penalidade. Então, independentemente do que está ocorrendo, né? Em outros assuntos, se aconteceu acidente ou não aconteceu, se está tendo perícia de polícia judiciária ou não, pouco importa, né? Porque a Secretaria do Trabalho já tem de ofício a possibilidade de fiscalização e de aplicação de penalidades, conforme nós vimos aí na legislação e que ganha concretude aí, principalmente na NR 28, né? Claro que uma atuação não vai ser de um item, né? Não vai ser de um item, normalmente são atuações plurais, né? Então você pega aí 10 mil vezes o número de itens que foi autuado, né? São valores significativos, né? Quanto mais a sua instalação estiver longe das exigências da NR10, claro que esta multa de ofício ganhará valores cada vez mais significativos, né? Todos nós estamos sujeitos, né, no Brasil, à visita do auditor fiscal de trabalho. E ele vai bater e vai pedir, né, os indícios de atendimento das normas regulamentadoras. E pode e vai, né, lavrar aí autos, né, ou tomar medida. Tem procedimentos, né? Visita dupla, tem alguns conceitos aí que nós não estamos entrando aqui nos detalhes, né? Mas, uma vez cumprido o rito, né, pode sim aplicar as penalidades que são, né, não são R$100. Embargo e interdição.
tá? Embargo de interdição. Eu chamei aqui o embargo e interdição, que também está lá na CLT, lá no artigo 161. O delegado regional do trabalho, à vista de grave e iminente risco, né, gira grave e iminente risco, poderá interditar ou embargar. O que é interditar ou embargar? É a autoridade do trabalho lacra lá a parte elétrica, desliga a parte elétrica e lacra a parte elétrica, ou, se não for de elétrica, as fontes de energia do processo da máquina, né, e só vai ser retirado o lacre pela autoridade do trabalho após cumprida as questões de correção, né, nas situações de grave e iminente risco, né, tá? E existe a norma regulamentadora NR03, cujo nome é embargo e interdição, que trata o quê? De embargo e de interdição, né? Lá na própria NR03 está confessado isso, lá já nos itens finais, tá? No 352 está confessado que o embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, não se caracterizando como medida punitiva. Tá? Então, o que esse item traz de consequências? Se está sendo multado, se está sendo auditado, se está sendo investigado, isso é irrelevante. O embargo e interdição tem vida própria, vamos dizer assim. Tendo a constatação de grave e iminente risco, que está detalhado na NR03, que estará apontado de forma particular nas normas regulamentadoras, outras, a NR10, a nova NR10 trará, né, 5 itens, onde a autoridade regulamentadora reconhece como grave e iminente risco, dispensando aí a metodologia presente na NR03, né? Então, o fiscal do trabalho pode decretar o embargo e interdição pela a situação de grave e iminente risco, né? Eu trouxe aqui, né, nós estamos falando de custos, né? Então, apesar de não ser uma medida punitiva, né, senhores? 2022, cortar a energia elétrica, né? Você para, né? Qualquer que seja a sua atividade, né? Você para e aí aquela situação que o auditor fiscal já falou, que você já pagou multa, né? Torna-se prioritário e você sai correndo, né? Para desfazer a questão de embargo e interdição, né? Então, vocês vejam que são consequências bem severas, né? A não adequação à NR10, não é? Isso. Agora, ainda não chegamos no forno quente. Agora vamos lá, né? Penalidades decorrentes em caso de acidentes, tá? Em caso de acidente. Um acidente ocorrido na instalação elétrica é uma não observância da NR10, porque ela pede lá no item 10.1.1 que seja feita de forma a garantir segurança e saúde. Ora, houve com certeza um acidente, né? Houve um acidente. Então, por mais que você tenha tomado, por mais que a instalação, a organização tenha tomado suas providências, no sentido de adequação à NR10, não foi feito de forma a garantir segurança e saúde. Está lá a vítima do acidente, né? Que está até um defunto, né? Para corroborar essa afirmativa, né? Então, cabe multa? Cabe, né? Cabe multa, né? Cabe as penalidades de ofício por parte da autoridade do trabalho de todos os itens da NR10, tá? Cabe de forma a garantir segurança e saúde. Tem uma pessoa acidentada, tem que dar curso, deu curso, dei aqui o certificado, mas não foi dado de forma a garantir segurança e saúde. Vocês não viram ali o risco? Vocês não viram, não fizeram um levantamento de risco aqui existente? Não é? Tem que ter procedimento. Está aqui o procedimento de trabalho. Pois é, mas não foi detalhado o suficiente para evitar ali o acidente daquele cidadão. Então, itens não cumpridos. E, evidentemente, né, a conta vai
vai ficar caro, né? Mesmo aqueles itens que foram realizados, trabalho de adequação, investimentos, recursos, tempo, contrato, né? Então foi investido recursos, nós tivemos um custo por conta daquele item, mesmo aquele não foi de forma a garantir segurança e saúde, né? E é um item não atendido. Veja só, quando você paga e você tem o retorno daquele custo, é uma coisa, né? Quando você paga e corre o risco ainda de ser imputado como não cuidado, né? É duro demais, né? É duro demais. Quem está ouvindo isso, né, que esteja atento, que é bom adequar a NR10, é bom. Adequar de qualquer jeito, não faça isso, né? Adeque de forma a garantir segurança e saúde, né? Aí sim você estará investindo e você vai ter um retorno desse investimento. Retorno como? Em não acontecendo acidente, né? Então, conta alta, tá? Conta alta isso aqui, né? É NR10 de ponta a ponta lá, canetado como não atendido, né? Mas ainda não é a maior penalidade. Essa aqui, apesar de ser grande valor, você sabe de onde vem, você calcula, né? São valores visíveis. São valores visíveis. Mas nós temos uma outra consequência aqui, que os valores são complexos, né? Não previstos de antemão. Penalidades decorrentes de processos civis e criminais, em caso de acidente, né? Exatamente pelo acidente ocorrido ser uma não observância de quesito legal, já que as normas regulamentadoras, apesar de serem emitidas pela Secretaria do Trabalho, o são respaldado por lei, então as normas regulamentadoras têm força de lei, é obrigatório. E se existe uma norma regulamentadora falando que precisa garantir segurança e saúde, e tem um acidente, então aí, independentemente de dolo ou culpa, não é assunto se é culpado ou não, tá? Pelo aspecto de responsabilidade, né? Cabe ao empregador, cabe à instituição, cabe à organização, né? Do empregador, as reparações previstas nos códigos civis e as penalidades previstas no Código Criminal, né? No Código Criminal. Então, estas consequências são severas, são amplas, né? Um horizonte de término no tempo a longo prazo, né? Cabe recuso disso, daquilo, né? Agora entrou a viúva, os filhos, né? Os órfãos, né? E por aí vai. Todo mundo que se sentiu penalizado, né? Pelo acidente, pode sim e deve, e acontece, né? Cada vez mais claro, né? Acontece o quê? As questões de entrar na justiça, né, contra danos, processos civis, contra danos materiais, danos morais, né? Reparação por danos morais e danos materiais a quem o acidente veio ali custar. São comuns, né, e montam, de uma forma geral, valores significativos, né? Porque a justiça do trabalho, né, reconhece, né, uma relação desigual ali, né? É um contrato entre partes, mas é um contrato desigual. Normalmente, o contratante tem maior valor monetário, tem mais recursos, né, do que o contratado, né, do que o trabalhador, está ganhando salário para nutrir, para suprir a família dele, né, e realmente isso é uma situação que o próprio Brasil reconhece, né? Aliás, esse é o motivo e o único motivo de se ter justiça do trabalho. Por que se tem justiça do trabalho? Por que não existe a justiça da comercialização de carros usados? Porque a comercialização de carros usados já está atendida nas questões de contrato que estão nos nossos códigos. Contrato entre pessoas que estão se entendendo numa negociação. Então, o que está ali e são partes de igual poder de negociação, né? Se um não quer, dois não briga, imagina fechar um negócio, né? Se um não quer, né? Então, quando fala em justiça do trabalho, onde fala em leis trabalhistas, está por trás aí um princípio que o Brasil
reconhece e que nem todos os países reconhecem, que é uma relação de contrato, sim, entre duas partes distintas, sim, mas que existe, por natureza, uma desigualdade entre as partes, né? Daí que a Justiça do Trabalho, sim, protege o trabalhador, né, mais o trabalhador do que o empregado, né? Tratar diferentemente os diferentes na proporção das suas diferenças, né? Para que a justiça seja feita, né? Isso não é frase minha, não. É de um jurista aí, que eu não consigo resgatar o nome aqui, né? Então, o assunto é esse, né? O assunto é esse, né? Passível de ação regressiva pelo INSS, né? Entra no Google e coloca a ação regressiva, coloca entre aspas, né? Você vai ter vários links lá, né? Pelo INSS é o responsável após o trânsito em julgado, né? O que é o trânsito em julgado? Foi aberto um processo e foi fechado o processo, aí fala que o trânsito em julgado. Quer dizer, nesse processo já não cabe mais nenhum recurso. E, portanto, a Justiça e, portanto, o Estado brasileiro está reconhecendo responsabilidades naquele acidente. E o responsável é o fulano. Nessa hora, que vai acontecer anos depois lá do evento, né, porque a justiça toda tramitou, né, nessa data futura, o INSS vai entrar na justiça. Falar, por conta desse acidente, eu tive esses custos aqui, de pensão, esses custos de auxílio disso, auxílio daquilo, mas o responsável por isso não é a sociedade brasileira, não é o INSS, é o fulano. A justiça já reconheceu que ele é o culpado. Chama-se ações regressivas, né? Então, quando você pensa que acabou, não. Começa outra. Então, veja só que as consequências são muito severas em valores, em falta de previsão desses valores, em falta de previsão no tempo, né? Quando é que essas consequências vão se dar por findas, né? Então, é uma situação muito pesada, muito desagradável, né? Muito complexa, né? Nas suas consequências, né? É ou não é? É, né? Vou tirar aqui algumas conclusões para a gente encerrar esse nosso encontro, né? Os custos de não assumir os custos de adequação são muito caros, né? São muito caros, né? São muito caros. Não vale a pena, né? Não vale a pena, né? Mesmo em situação normal, né, sem acidentes, os custos comerciais são elevados e tendem a se agravarem. Ora, se hoje você não está conseguindo atender ao seu cliente por uma questão de legalidade, por umas questões de inadequações à sua instalação, à sua prática, amanhã vai cair do céu? Não vai, né? Vai piorar ainda mais, não é? Então, o que é isso? Procure adequar a NR10, procure adequar as demais normas regulamentadoras, demais legislação, né? Para que você não fique de fora da festa, né? Em situação de não acidente, corremos o risco de visita de autoridade de trabalho, né? Com poder para aplicar penalidades, né? E mesmo decretar embargo e interdição. Então, a adequação à NR10, às normas regulamentadoras, não é opcional, é compulsória. Nós temos que fazer. E estamos sujeitos a multas, a penalidades, a visita de fiscal, né? E consequentes multas, penalidades, pelo simples não fazer adequação, né? Sai caro, né? Agora, em situação de acidentes, né? Aí que a vaca chegou no brejo, né? Chegou no brejo e mergulhou no brejo, né? Aí, companheiro, é amolação por muitos anos, custos elevadíssimos, né? Em situação de acidente, os custos são elevadíssimos, com consequência em longo tempo, comprometendo, mais das vezes, a saúde econômica da instituição, né? São valores vultosos, né? Então, não vale a pena, né? Então, alguém aí estava pensando em não se adequar à NR10? Né? É melhor adequar. É ou não é? Melhor adequar, né? Ótimo. Isso foi o que eu preparei para o encontro de hoje, né? Quarta-feira que vem, às 19h30, né? Eu postarei novo vídeo. Um abraço.